Oi, muito boa noite. Estamos começando mais um Flopcast, o podcast mais flopado da sua internet. Hoje com Ivana, popularmente conhecida como Mãe. Ela está aqui para nos falar mais sobre a popular década dos anos 80. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Aí tu perguntaria, por que os anos 80? Por que os anos 80? Então, tem uma coisa que eu acredito assim, que é um elemento muito importante. Isso aqui é só um teste, tá? Eu olho pra câmera e olho pra ti agora que a gente tá conversando. Acho que para mim. Ou olho pros dois alternando. Vamos fazer os dois, aí depois se ficar ruim, faz só um ou só outro. Uma coisa que eu acho que é um elemento muito importante na construção das memórias afetivas da gente, que é a música. Não só para mim, mas para todo mundo. Memória afetiva, como assim? Memória afetiva é aquela lembrança que a gente tem que evoca coisas boas, às vezes evoca coisas ruins, como por exemplo, lembrar alguma brincadeira de infância, amigos de infância, alguma coisa gostosa que a gente comia. E a música, de certa forma, está inserida nisso, né? Por exemplo, no meu caso muito específico, a minha vida inteira eu fiz uma associação das músicas que eu curtia com o ano escolar que eu estava cursando. Então, até hoje, quando eu escuto alguma música, a primeira coisa que me vem na cabeça, olha, quinta série, essa música eu estava na sétima série. E aí vem todas as lembranças dessa época, que é uma época, assim, para mim especificamente os anos 80, em que eu vivi a minha infância e a minha adolescência. Então isso é a base, eu acho que não só para mim, como para a maioria das pessoas, isso é a base das nossas memórias afetivas e a música entra diretamente na construção dessas memórias afetivas. Então os anos 80 foram um período muito rico, muito diferenciado, por uma série de questões, e eu acho que está nessa construção afetiva não só na minha, mas como da maioria das pessoas da minha geração. Vai dar bastante tempo. Corta. E qual você diria que foi o estilo musical que marcou a década dos anos 80? Assim, eu diria dois estilos assim são a cara dos anos 80. Um é o pop e um é o rock. E assim, o que é o pop? Como definir o que é o pop? O pop eu acho que é uma coisa que surgiu e veio para ficar a partir dos anos 80. Porque assim, até mais ou menos a década de 70 tinham estilos muito bem definidos, como por exemplo a MPB, como por exemplo bossa nova, como por exemplo samba, né? São estilos, no caso o samba tem até hoje, MPB tem até hoje, mas bossa nova é um estilo realmente mais de um momento específico histórico. E o pop, assim, um jeito de definir o pop é que o pop é exatamente isso, é algo que tu não pode enquadrar dentro de nenhum outro estilo, sabe? E ao mesmo tempo ele é meio que uma mistura de tudo, é meio que um tudo ao mesmo tempo agora é o pop, né? E o pop ele surgiu forte, eu diria, nos anos 80 e ele tá até aí, até hoje ele tá aí, né? E, e além do pop, o rock também. É, levando em conta que assim, ó, o rock brasileiro, ele é um rock diferenciado do rock de qualquer outro país. E aqui eu atribuo isso o momento histórico, os anos 80 como um momento histórico. O que estava acontecendo naquela cena dos anos 80? Nos anos 80 nós vivemos o último suspiro da ditadura e o começo de uma abertura política. Isso tudo se refletiu em todos os cenários da vida
do país, e na cultura não foi diferente. No começo dos anos 80, ainda havia resquícios de censura, que era algo que era presente nos anos de ditadura. Então, assim, eu lembro que eu vivi anos em que, para falar de música especificamente aqui, que é o nosso assunto, eu vivi anos em que determinadas músicas eram proibidas de tocar em rádio, às vezes por algum conteúdo ou pela mensagem que a música passava, ou por alguma palavra, alguma expressão que contivesse na letra da música. Aquela música ou não poderia tocar, ou ela só poderia tocar com aquele trecho em específico censurado. Eu cheguei a viver este momento e o momento, a transição para o momento em que isso foi abolido, né? Então essa coisa, esse final de ditadura, esse resquício de ditadura no início dos anos 80, ele se refletiu na música, e eu acho de certa forma que ele também foi um elemento constituinte das bases do rock brasileiro, porque o rock tem como a principal característica dele a rebeldia, né? E o rock brazuca em específico, pelo momento histórico que a gente estava vivendo, tinha já essa coisa que é intrínseca do rock, que é a rebeldia mais a coisa do enfrentamento, do desafio ao sistema, um sistema que estava num momento de transição, né? Então, isso tudo se refletia inclusive nas letras. Existiam vários estilos dentro do rock, existiam vários estilos de cantores e de bandas, e existia o rock que era puramente entretenimento, existia o rock que era reflexão, que era reivindicação, e todo esse momento histórico se refletia na música também. Então eu acho que o rock brazuca dos anos 80, que é um rock diferente do rock que tem hoje aí, que está aí hoje, ele era diferente justamente porque ele era um reflexo do que a gente vivia enquanto nação, né? Então eu diria assim que os dois maiores estilos, os estilos que marcaram os anos 80 foi o pop, que está até hoje aí, e o rock, que também está até hoje aí, só que hoje o rock tem outras demandas que eram diferentes das que havia na época, muito em função do momento histórico que a gente estava vivendo. Tá, mas e quanto aos artistas? Quem representou o pop e o rock brasileiros na década de 80? Aí assim, ó, para não me perder, não falhar a memória e não fazer injustiça com ninguém, eu até preparei uma listinha aqui. Naquela época não chamava banda, a gente chamava grupo. Um grupo que representou muito o pop na primeira metade dos anos 80 chamava Blitz. E o que aconteceu com a Blitz é que eles tiveram, durante mais ou menos meia década, eles tiveram uma carreira assim, com ascensão muito grande, e depois a banda se desfez, que é uma coisa que é meio que um processo natural, independente do estilo, independente do momento histórico, independente do país. É uma coisa que é comum, as bandas surgem, fazem muito sucesso e acabam. E às vezes, eventualmente, muito tempo depois, se juntam e fazem novas turnês ou gravam um novo disco, e enfim. E a Blitz foi um exemplo disso. A Blitz da minha infância, era um pessoal que tocava muito, que a gente curtia muito, e que teve um tempo, uma vida útil bastante delimitada, que foi uns 5, 6 anos mais ou menos.
Ainda dentro do pop dá para destacar Cazuza, que foi um grande cantor já falecido, Lulu Santos, que está aí até hoje, grupo Roupa Nova também, que desde a minha infância eu curto eles e eles estão na estrada, estão aí até hoje. RPM, Paralamas do Sucesso, Kid Abelha, mais na linha do rock, os Titãs, que é um grupo que também está na estrada até hoje, Barão Vermelho, Capital Inicial, e assim um destaque especial para um grupo que marcou toda a galera da minha geração, que é o Legião Urbana, do falecido Renato Russo, que tinham as músicas no estilo mais reflexão, mais protesto, e que eu acho que formou de certa forma o pensamento de todo um pessoal de uma geração, e que é um grupo que até hoje quem é das gerações mais atuais conhece Legião, canta Legião, é um clássico, isso aí. Tá, mas tipo, e os meios? Como vocês ouviam música naquela época? Porque, tipo, não tinha smartphone, né? Não, isso como se diz hoje em dia, tem uma expressão, nos anos 80 a gente fazia como os astecas, não tão exagerado, mas mais ou menos por aí. Não eram tempos de computadores, não existia internet, não existiam sequer aparelhos de celular, smartphone, nem pensar. Um Spotify seria uma coisa do outro mundo. Então, assim, a gente ouvia rádio. O rádio era extremamente popular. A gente ouvia rádio em todo momento, em todo lugar. Rádio como um equipamento, um eletrodoméstico, também era uma coisa extremamente democrática e popular, porque assim, tu tinha desde dos rádios mais simples, que qualquer um era capaz de ter, até equipamentos com rádio mais sofisticados, mas era algo que todo mundo tinha acesso. Então, não só para música, para notícia, era uma mídia, o rádio era uma mídia muito importante nos anos 80 e a gente ouvia rádio. E a gente conhecia as músicas chegavam na gente através de rádio. E além do rádio, existia basicamente dois tipos de mídia onde a música era gravada, que era o disco de vinil e a fita cassete. O disco de vinil era uma mídia que permitia gravar em torno de 12 a 14 músicas, 6, 7 de cada lado. A gente escutava o lado do disco, tinha que parar, virar o lado do disco e escutar o outro lado. E assim, ambos, tanto a fita cassete quanto o disco de vinil, eles eram meios bastante frágeis, eles não tinham uma vida útil muito longa. Por exemplo, o disco ele era suscetível a arranhão, assim, às vezes no manipular ou no guardar, se não fosse tratado com cuidado, com delicadeza, era muito fácil arranhar o disco de vinil. E uma vez o disco arranhado, na hora de executar a música ficava travando sempre no mesmo ponto e tipo assim, acabou ali, não tinha como restaurar aquilo, né? Então era uma coisa que a gente tinha que ter extremo cuidado, era caro, o disco não era uma coisa acessível para todo mundo, a fita cassete já era mais barata, e ambos não tinham uma vida útil muito longa. O disco ainda se preservava e preservava uma qualidade sonora um pouco melhor que da fita cassete. Fita cassete realmente era extremamente complicado, né? Mas a fita cassete tinha vamos chamar, vantagem sobre o disco, que para executar o disco tu dependia de ter um aparelho, e os aparelhos de disco eram grandes, então tu tinha ele em casa, ponto, tu escuta disco em casa. E a fita cassete
tinha algo assim que foi um eletrônico que marcou a minha geração, que era o Walkman, né? Era um aparelhinho que era um pouquinho maior que a fita, a gente colocava a fita dentro, tinha fones e aquilo permitia a gente, onde a gente estivesse, escutar a fita, diferente do disco que precisava do aparelho que era grande, que normalmente a gente só ia ter o aparelho em casa. A fita poderia ser escutada em qualquer lugar. Inclusive, era o máximo na época automóveis cujo rádio tinha dispositivo para fita, né? Então, dependendo do modelo do carro, a gente poderia escutar a fita cassete no carro também, né? Essa possibilidade para o disco não havia, né? Então, a fita, apesar dela ser uma qualidade sonora mais baixa, dela ter uma vida útil bem inferior à do disco, ela tinha essa possibilidade de ser escutada em qualquer ambiente que o disco não tinha. Mas, tipo assim, como meio de armazenamento de música, eram essas duas possibilidades. Era ou a fita cassete ou o disco. E assim, shows não eram uma coisa... não eram uma coisa tão comum como é hoje em dia, né? Realmente não era acessível à maioria das pessoas, era raro se ir num show. E então realmente o que marcou, o que democratizou, o que sempre democratizou a música durante muito tempo foi o rádio. Tanto que nos anos 80 era extremamente comum, um hábito extremamente comum, as pessoas ligarem para a rádio para pedir para a rádio tocar determinada música. Olha, tal música, toca aí. E ao final do dia, quase todas as rádios, independente do estilo de música que ela tocava, costumava ter um programa com as músicas mais pedidas do dia, que eram aquelas músicas que as pessoas ficavam ligando o dia inteiro para pedir para tocar, toca essa, toca aquela outra. Então eles ranqueavam as 10 mais do dia e no final do dia tinha o programa das mais tocadas e a gente esperava chegar aquela hora do dia para ouvir as músicas mais tocadas, né? E isso também é uma coisa dentro do tema música que marcou uma geração e que faz parte da memória afetiva, esperar o dia inteiro para chegar ao programa das mais pedidas para ouvir a sua música tocando, né? Ou para ouvir aquela música que está popular, aquela música que está bombando no momento. E costumava bombar no momento muito trilha sonora de novela, que também novela na época se assistia muito mais do que se assiste hoje. Então assim, as trilhas sonoras de novela marcavam, né, as gerações, e normalmente o que tocava na novela tocava na rádio e era o que as pessoas gostavam, né? Então tinha essa coisa toda. Então basicamente se ouvia música era através do rádio, os meios de armazenamento de música era a fita cassete e o disco vinil, e a gente era feliz. Isso aí. Muito obrigada, Ivone, pela sua participação. E é isso, galera. A gente se vê depois do intervalo. Vamos lá!